Olá, você do Como Ser Pai, estou aqui com o grande amigo Paulo Pereira, da Academia de Especialista. E nesse papo nosso rápido, mas de muito conteúdo, você vai ter a chance de se aprofundar num cara que tem muito conhecimento humano. O Paulo, ele tem várias formações fora do Brasil. Tenho orgulho de dizer que ele é meu mentor, mesmo 10 anos mais novo do que eu. E ele tem uma especialidade em desenvolver especialistas. A especialidade do Paulo é desenvolver especialistas. Ele tem uma atuação muito forte aí com vários coaches. E a gente sabe que o pai é o primeiro coach, o primeiro mentor. Então, assim, eu queria muito trazer o Paulo para esse papo, para essa conversa. E, Paulo, o que você me diz, assim, para os nossos pais que estão nos ouvindo, essa responsabilidade de ser o primeiro coach, o primeiro mentor? Quais ferramentas, dentro das várias que você possui, você indicaria para o pai nessa grande responsabilidade de ser o primeiro líder do filho para a vida? Cara, Alexandre, primeiro momento é muito fera estar aqui com você hoje, né? Pô, para mim é uma honra. Você também para mim é um grande exemplo, né? Um profissional extremamente de sucesso. Pô, a sua história de vida, também a sua trajetória com o seu pai, pô, é muito emocionante, muito fera. Então, tem muitas características em você que eu admiro demais mesmo, que eu tenho também como mentor, como eu vejo assim, caracas, né? O Alexandre dá vários insights, então é muito fera isso, né? E ter uma pessoa tão perto para me inspirar, assim. Cara, para mim é uma grande honra estar aqui participando dessa entrevista, dando essa entrevista e passando um conteúdo bem legal na parte comportamental, na parte também de desenvolver, quebrar paradigmas, não só você como pai também, mas para você ajudar o seu filho a quebrar paradigmas, né? E o Alexandre colocou uma coisa bem fera aí, que é, querendo ou não, o pai, ele é o nosso primeiro coach, nosso primeiro mentor, e é bem aquilo. A partir do momento que você, como pai, você dá o exemplo mesmo. E não o exemplo porque você está falando, é muito mais o exemplo da sua atitude no dia a dia. Se você fala muito uma coisa e ao mesmo tempo você não tem atitude, você não faz aquilo que você está ensinando para o seu filho, uma hora ou outra o seu filho vai virar para você e você vai criar meio que um mentiroso. Então ele vai sentir, vai ver, pô, mas meu pai é mentiroso também, então ele vai aprender com você. Então é muito legal a gente alinhar o nosso discurso, né, de educação para o nosso filho, como também o nosso discurso interno, né, o que a gente quer para a nossa vida. Uma das coisas que fez uma grande diferença, principalmente na vida do meu pai, né, eu vejo isso, é quando ele buscou mesmo o autoconhecimento, quando ele buscou se conhecer, conhecer as suas próprias potencialidades, entender seus próprios talentos. E eu acho que um dos principais pontos aí, Alexandre, que eu vejo que meu pai fez muito bem comigo, apesar de ser um pai que, pô, quem aí é pai, né, e trabalha, sei lá, 14, 16 horas por dia. Meu pai era esse, entendeu? Como ele era executivo, então ele não tinha tanto tempo assim para mim, mas o tempo que tinha era um tempo de qualidade. E nesse tempo, ele sempre me estimulava a desenvolver talentos, né? Como assim? Uma coisa que ficou muito marcante para mim, Alexandre, eu lembro que era novinho, eu era o responsável todo momento que tinha que escrever um cartão, seja de aniversário, seja de Páscoa, seja de Natal, principalmente de Natal, era eu que escrevia, né? Aqueles cartões de Natal, tal, eu escrevia. Então, isso me estimulava minha criatividade, e eu lembro de uma coisa que ele falava que era muito legal. Ele virava para mim e falava assim, mas pai, por que eu vou escrever, né? Pô, né, minha letra é feia, tal. Ele falou, não, porque você escreve legal, você escreve bonito, né? E, pô, mesmo novo, né, ele já tinha essa confiança e já passava isso para mim. Eu assim, escrevia ainda mais bonito ainda, né? Outra coisa bem legal que ele fazia comigo, Alexandre, ele estimulava também a minha parte de desenhar. Então, vamos dizer assim, eu lembro que várias vezes ele tinha pessoas que vinham na empresa que era de fora do país, da Europa, tal, e aí eu sempre gostava de dar um desenho para ele entregar para essa pessoa, entendeu? Para ele levar de presente. Mas e era uma coisa assim que depois de um tempo ficou meio que um hábito meu, mas ele sempre me estimulava. Nossa, que bonito! Ele sempre elogiava os meus desenhos, por mais feios que fossem. A minha mãe também elogiava. Então isso foi estimulando essa parte mais lúdica, né? Apesar de eu ser uma pessoa extremamente racional, né, que eu fiz engenharia, mas foi meio que ajudou demais a dar um alicerce para essa parte mais emotiva, de criatividade.
e que foi desenvolvendo ao longo dos tempos. Então, assim, eu acho que o pai, ele tem que... esse é um dos principais papéis, né? Ajudar o filho a encontrar e desenvolver seus próprios talentos. E, ao mesmo tempo, eu acho que, assim, talento é uma coisa que é um estímulo mesmo, né? Provavelmente, se ele não tivesse me estimulado, se meus pais, né, meu pai e minha mãe não tivessem estimulado esses dois talentos, né, muito provavelmente eu não teria desenvolvido nada disso, porque, querendo ou não, sempre tem que ter o primeiro passo, e eles são as primeiras pessoas mesmo a ver, né, esse nosso trabalho. Uma coisa muito legal mesmo que eu vejo nessa atitude de pai, nessa atitude de mentor e de coach, é você não julgar o seu filho, né? Pode ser que esteja feio, pode ser uma merda aquilo lá, mas, pô, você pegar, nossa, que bonito, filho, pô, legal, né? Me desenha mais um, e ele vai, nossa, vai sendo estimulado a desenhar cada vez mais, entendeu? Ao mesmo tempo, você vai ver que se aquilo melhorar, ele criar uma percepção alterada da realidade, sei lá, imagina, com 20 anos, ele acha que está desenhando super bem, mas está horrível, aí você senta para conversar e mostra, olha, filho, na verdade, você não quer buscar uma profissionalização, sabe? Aí na verdade, isso é uma coisa que ele vai acabar buscando sozinho, mas se em algum determinado momento ele tiver esse desvio, assim, ele achar que ele é o melhor de todos, mesmo você ter uma formação, você ter feito buscado algum conhecimento para se profissionalizar naquilo, eu tenho certeza que você também vai conseguir guiar ele nesse assunto. Então, acho que um dos principais pontos mesmo, Alexandre, são esses, né? Ajudar o seu filho a sonhar, né? Uma coisa que eu acho muito legal que você tem com a sua filha é isso, né? Você sempre estimula a sua filha a sonhar e você nunca põe limites nos sonhos dela. Uma coisa muito legal mesmo é essa de não julgar o seu filho, por pior que esteja, vamos dizer, o desenho, etc. Até, eu falo uma coisa para os meus alunos lá da Academia de Especialista, que é o seguinte, Alexandre. Tem uma pesquisa, acho que foi feita no MIT, e eles visitaram escolas, né, e várias turmas de escolas. Aí, vamos dizer assim, eles visitaram o pessoal do prézinho lá, aí fizeram a seguinte pergunta: pessoal, quem aqui sabe desenhar? Galera, eu sei desenhar, todo mundo, né, tal, mó feliz. Aí foi, né, pelos anos, aí chegou, tipo, na terceira série. Pessoal, quem aqui sabe desenhar? Aí 70% levantou a mão meio tímida, assim, mas levantaram a mão. Mas não com a mesma empolgação também. Aí chegaram para a galera da oitava série, né? Um pessoal um pouco mais velho, com 14 anos. Pessoal, quem aqui sabe desenhar? Aí, sei lá, uns 15% levantaram a mão. E também com menos estímulo ainda, com menos empolgação do que aquelas anteriores. E aí o pessoal do colegial, terceiro colegial com 17 anos... Pessoal, quem aqui sabe desenhar? Um muito tímido lá levantou a mão assim, eu sei desenhar, né? Eu sei desenhar. Então, você vai vendo, né? Por que isso acontece? Porque muitas vezes, né, o Tony Robbins, ele fala muito disso. A gente tem um potencial. A gente tem um potencial, e o que é o nosso potencial? São os nossos talentos, são as nossas competências, são as nossas habilidades, é tudo que a gente tem de conhecimento, tudo que a gente tem de valores, né? A nossa identidade ali, nosso potencial. Nosso diamante bruto. E a gente começa a lapidar esse diamante bruto como? Através de ações, né, para desenvolver aquilo. Então, você vai desenhando cada vez mais para você se tornar um melhor desenhista, né, um melhor artista. Sem isso, você não consegue se tornar uma melhor pessoa nesse ponto, né? Você aprende a pilotar, dirigir o quê? Dirigindo, né? Não é estudando mais sobre aquilo, não, é na prática. Então, você entra em prática. E aí você vai ter os resultados, né? E no final desses resultados, aí sim, você tem alguma coisa para olhar aquilo e lapidar o que eles chamam de crenças, né? Os seus paradigmas. E basicamente é o filtro que você vai dar aquilo. Você vai olhar para aquele resultado como algo positivo ou negativo. E mesmo que seja um resultado muito bom, maravilha, né? Algo positivo vai reforçar imediatamente o seu potencial. Mas é engraçado, Alexandre, mesmo as pessoas que têm um resultado muito bom, elas têm um filtro negativo, elas olham para aquilo, não está bom o suficiente. E aí começa a forçar cada vez, a entrar num estresse muito maior e acaba até prejudicando o desenvolvimento. Que é o caso, por exemplo, de filho que fica se cobrando cada vez mais. E, o resultado é sensacional, mas, né, calma, tá
tá legal, você não precisa se cobrar tanto assim, vai se desenvolvendo aos poucos mesmo. Ou até mesmo falar, não, isso aqui não é para mim, na primeira já desiste. E é o caso do filho que já desiste de primeira. Não, música não é para mim. Não, peraí, tenta de novo, ver se é isso mesmo, um outro instrumento, alguma outra coisa e tal. Aí se não for mesmo, não quero, tal, não tem a ver comigo, com quem eu quero ser. Ah, legal, fechou, entendeu? Então, eu acho que é muito legal o pai, ele abrir esse leque, né, esse horizonte mesmo do que é a vida para o filho. Eu acho que é o primeiro canal que a gente tem na nossa vida mesmo, de conhecer qual que é o nosso real potencial e que não há limites ou há limites no mundo. Eu vejo que os pais são os principais precursores em colocar isso na cabeça do filho. Então, não sei se você tem algumas perguntas aí sobre isso, mas é bem esse o primeiro ponto que eu queria colocar aqui agora. Nossa, Paulo, assim, obrigado, assim, foi uma aula mesmo de ferramental e muito útil, e espero quem está nos ouvindo aí esteja absorvendo essa quantidade de dica fera e de conteúdo. Realmente é isso, assim, quem coloca limite nos nossos sonhos somos nós mesmos, e o pai tem essa responsabilidade de estimular o filho para que ele possa sonhar e também ter o cuidado de não pôr limite no sonho do filho. Porque às vezes, num descuido, uma palavra mal colocada, a palavra do pai tem muito poder. E aí o pai fala, isso não é para você, e o filho vai acreditar que aquilo não é para ele. E às vezes, numa idade muito nova, ainda dava para desenvolver e acaba ficando esse trauma. Às vezes o pai fala, meu filho é ruim em matemática, ou meu filho não é bom em falar em público, que seria algo que ele poderia desenvolver, a habilidade de falar em público, e aí se instala um trauma, uma crença limitante, e a partir daí o filho não fala mais em público. Então foi muito valoroso isso que você colocou, essa responsabilidade do pai de dar o estímulo, e também aquela situação da percepção errada da realidade. A gente vê muito isso, às vezes, pessoas totalmente desafinadas, que se acham cantor. A gente até brinca, foi a mãe e o pai que não falou para o filho lá atrás que não era tudo isso, né? Mas o pai tem uma noção da realidade muito melhor do que o filho. E tem esse parâmetro que o pai e a mãe, às vezes, não conseguem ver defeito no filho. O pai tem essa percepção errada da realidade também, de achar que o filho é perfeito, que o filho não comete erros. Então, o pai tem que ser realista também e fazer essa análise sensorial do que está acontecendo em volta do filho para posicionar o filho ou acima ou abaixo, mas o mais dentro da realidade possível e ajudar ele, às vezes, num ponto fraco, ou às vezes desenvolver uma potencialidade. Como é que você enxerga essa situação do pai? Às vezes perdido nessa percepção do filho. Acho que você falou um negócio no começo que te ajudou teu pai, que foi a busca do autoconhecimento, né? Eu acho que é uma dica para quem está nos ouvindo, né? Buscar o autoconhecimento para conseguir fazer melhor essa avaliação de si, do filho e do ambiente, né? Cara, eu lembro que o primeiro livro, assim, meu pai leu vários livros, mas aí ele começou a ler Paulo Coelho, começou a ler um monte de coisa, que aí, muito depois, eu fui ler, né? Mas eu lembro que teve um livro, eu não sei o título desse livro, você sabe, que é aquele livro lá dos pergaminhos. Ele leu O maior esse... vendedor do mundo. Pode repetir? O maior vendedor do mundo. Então, e aí foi esse livro... Dog Mandino, o autor. Então, aí foi esse livro mesmo que estimulou meu pai a buscar, né? E aí eu sei que depois disso ele foi ler vários outros livros, ele também leu muito Peter Drucker, né? Como ele era administrador e tal, e querendo ou não, esses livros, né? Tanto do Peter Drucker, tinha um outro autor chamava Alvin Toffler, era um livro chamado, acho que A Terceira Onda, e era muito massa, assim, porque também tinha um conteúdo de desenvolvimento pessoal, isso é muito legal, né? Ele não tinha esse hábito de ler. Então ele foi desenvolvendo isso, né? Acho que ele meio que colocou a mão na cabeça, né? Pô, sou pai, né? Então, se eu quero que meu filho leia, eu tenho que ler, né? Eu tenho que mostrar que eu tô lendo, não pela obrigação, mas que eu tô gostando. Então isso foi muito fera. Quando você falou aí do pai que acha que o filho é perfeito, eu falei, nossa, meu, você não toca nada, né? Você não, né? Eu acho legal isso porque você tem que ter mesmo esse senso crítico. Você tem que também ter uma noção se isso é na infância, se isso é na adolescência, se isso é na idade adulta, porque aí você vai saber aonde você mesmo trazer mais realidade, ou aonde você tem um toque mais gentil ali como um coach, como um mentor, para saber conduzir isso, né? Para você não limitar
E também você corrigir, né? Por exemplo, se o filho adolescente tá, putz, ele se acha demais, você vira, filho, você não quer fazer uma aula disso, né? Pô, vamos procurar um professor para te ajudar nisso, eu vejo que você gosta, né? Vamos desenvolver isso. Então, é legal, né? Se você vê que seu filho animou, né? Nossa, que fera, vou sim, pai, vamos lá. Ou se você puder ensinar ele alguma coisa, né? É muito fera. Eu acho que uma das coisas que eu fazia com meu pai também, que foi muito fera, Alexandre, era cantar, né? Ele comprou um videokê, tal, a gente cantava, tal. E eu fui aprendendo muitas coisinhas, assim, naquele momento, tipo, que a gente ia cantar, então eu sempre ficava olhando, assim, alguns cantores, tal. Pô, é assim que faz a nota, tal, é assim que, né? E aí, sempre que a gente cantava, a gente sempre estava tentando ser cada vez melhor, né? Isso é muito legal, assim, porque também é o momento que você tem juntos, né? Para mim, esse era o momento que a gente tinha juntos, principalmente na minha adolescência. Então, é legal você criar esse tipo de momentos mágicos, esse tipo de lembrança com seus filhos. E mesmo que, eu tenho certeza, se meu pai falasse, filho, você não canta nada, né? Você quer fazer aula? Eu sei que você gosta, mas você quer fazer aula? E uma outra coisa que você falou, Alexandre, é essa questão de limitar, não somente limitar o filho, por exemplo, você é ruim em matemática, mas eu vejo que em determinado ponto, eu lembro que meu pai falava assim, filho, eu não gosto muito de falar em público, eu tenho medo, eu travo. E aquilo gerou em mim um bloqueio, né? Pô, meu pai não fala em público, meu pai não gosta de falar em público, ele trava, né? Então, aquilo, eu falei assim, pô, tudo bem se eu não falar em público. Eu comecei a meio que criar essa crença para mim também, entendeu? Por meu pai ter isso, eu também tenho isso hereditariamente. Não, eu sou diferente, entendeu? Então, eu vejo que isso é legal também, você se limitar, às vezes você também pode limitar o seu filho, entendeu? Então, é legal você ver também, eu sei que nós temos nossos próprios limites, né? Nós temos nossos próprios paradigmas, mas também colocar, poxa, sabe, filho, eu falei isso para você agora, mas você não quer me ajudar com isso? Né? E foi uma coisa, cara, que foi um... Eu lembro que eu assisti um vídeo do goleiro lá que foi para a seleção, Júlio César. Isso, Júlio César. E era um vídeo dele muito legal, cara, que era assim, eu não sei em qual momento da carreira dele, mas ele estava meio que afastado do futebol e ele estava totalmente sedentário, etc. E aí ele meio que, junto com o filho, virou, filho, ajuda o papai a treinar, e o filho dele ajudava, entendeu? Isso é muito legal, sabe? Você fazer o seu filho criar um momento na vida do seu filho dessa forma, que ele ajudou o pai dele, sabe, a superar alguma coisa, pô, é algo único, assim, algo fantástico, né? Eu respondi essa pergunta, Alexandre? Sim, e complementou e foi além. Mas acho que essa dica sua, assim, do pai criar momento junto com o filho, igual no caso você disse do seu pai, criou o momento do videokê com você. Eu falo disso no e-book, como ser um pai incrível, criar momentos de conexão. Porque essa situação, se você ter a percepção se o filho está se supervalorizando ou se ele está se subestimando, você só vai conseguir perceber se você estiver próximo, com proximidade, para daí dar orientação, de dizer para o filho, olha, não é por aí o caminho, ou não vai, vou te estimular que é por aí o caminho, o pai só vai conseguir ter essa percepção se ele estiver próximo. E esse exemplo que você deu do Júlio César também é um exemplo lindo, e o que é mais legal, depois o Brasil foi campeão logo em seguida da Copa das Confederações, e o filho subiu, o filho do Júlio César estava lá e levantou o troféu junto com o pai. Então, assim, ele participou lá atrás da preparação do pai, e depois, na hora que o pai foi campeão, participou da conquista. Então, olha que legal, assim, para o pai, né, ter essa relação tão próxima com o filho. Então, eu acho que esse nosso papo, assim, Paulo, tenho que te agradecer muito, foi muito rico, assim, em termos de várias sacadas, várias dicas. E para você que está nos assistindo no Como Ser Pai, quero te fazer um convite. Conheceu o trabalho do Paulo na Academia de Especialista? Se você tem uma especialidade e quer desenvolver essa especialidade, nem que seja a sua especialidade, seja ser pai, né? Você vai ter ferramentas que o Paulo tem na Academia de Especialista, então entra lá, academiadespecialista.com, tem vários insights, e você pode até fazer um acesso, avaliar o teu perfil psicológico lá gratuitamente.
E o Paulo também ele colabora de uma forma mais intensa aqui pro Como Ser Pai, por ser meu amigo, por ser meu mentor. Então, se você acessar o e-book comoserpai.com.br, vão ter alguns conteúdos bônus e mais profundos e com as ferramentas necessárias que o Paulo passa para você lá. Paulo, assim, uma última mensagem para quem está nos ouvindo, queria que você deixasse aí a sua última mensagem, a sua última mensagem para os pais que têm essa missão, essa responsabilidade tão importante. Você que é pai, né? Para mim, assim, é uma honra trabalhar e servir pessoas como você, né? Que teve um filho e você quer o melhor para o seu filho. Porque eu vejo que a sociedade é formada por aí, né? Por pais que são heróis, por pais que também são os outros perfis que o Alexandre colocou ali, né? Mas, assim, são pais que realmente querem fazer diferença, que querem criar um filho para o mundo, mas criar um filho para o mundo para construir um mundo melhor, né? Não simplesmente jogar ele numa escola qualquer. E eu acho que começa por aí, né? Essa atitude, a educação começa dentro de casa, a escola é apenas um lugar para, hoje em dia, cada vez mais defasado, vamos dizer assim, é onde vai buscar informação, mas é muito legal que você tenha a atitude de estar aqui, né? Nesse blog, nesse lugar tão rico, né? Do Como Ser Pai, que é onde tem um conteúdo fera mesmo, um conteúdo bem legal, prático para você viver o seu dia a dia, explorar, na verdade, seus talentos, seus melhores talentos como pai, para estimular mesmo o seu filho a ser o melhor que ele pode ser. Quem sabe até mesmo seu filho seja um presidente, seja um astronauta, seja o nosso próximo herói da Fórmula 1, né? Ninguém pode dizer isso, só você como pai, se você estimular seu filho da forma certa, ser o melhor pai que você puder ser, isso sim que é uma coisa, né? Viver e ser o exemplo mesmo. Você vai ver que seus amigos vão olhar para você e falar assim, pô, eu quero ser pai que nem você, né? E é legal, você vai ter as ferramentas também para compartilhar e ajudar as pessoas nisso. Então, Alexandre, para mim é um enorme prazer estar aqui com você hoje e pode contar comigo sim, lá dentro do conteúdo lá do e-book, né, do Como Ser Pai, pode deixar que vai ter um conteúdo bem fera. Eu fiquei pensando aqui, pô, por que não falar sobre os perfis da parte comportamental de cada tipo de pai, de acordo com o resultado que deu lá no teste, né? Acho que vai ser uma coisa legal. Legal. Bom, Paulo, obrigado. Você que está nos ouvindo aí, olha a quantidade de dicas e você é o herói do teu filho. Você viu que o Paulo falou, se você tem uma fragilidade, seu filho às vezes pode estar absorvendo sua fragilidade. Então, tenha cuidado com às vezes não demonstrar fragilidade, porque para o teu filho você é o líder, é o cara a ser seguido e estimule seu filho, é o que o Paulo falou. A pessoa só é presidente da República porque sonhou ser, só é astronauta porque só sonhou ser, é um grande executivo porque um dia sonhou ser, é um grande médico, engenheiro, advogada, enfim, qualquer carreira que seu filho for seguir, ele vai ter que sonhar isso. Então, assim, estimule esse no sonho dele, faça na cabecinha dele isso parecer real e aí ele vai correr atrás. Obrigado de coração, Paulo, por estar aqui com a gente. E aí, pai, gostou das dicas do Paulo sobre como ser o primeiro líder, o primeiro coach do seu filho e ajudar ele na trajetória de sucesso na vida? Então quero te fazer mais um convite. Clique no link laranja abaixo e conheça o e-book Como Ser um Pai Incrível. Lá eu falo sobre os 8 tipos de relações que afetam totalmente a qualidade de vida do seu filho. Clique agora e não perca a chance de ser um pai incrível para o seu filho. Até lá e forte abraço!